Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao 11º capítulo e vamos falar sobre frentes. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem o seu like, ativem o sininho, deixem um comentário, compartilhem e se inscrevam. Nas frentes, vamos entender a definição, os tipos e características. Antes de entendermos o que é uma frente, seja ela fria ou quente, nós precisamos entender que ocorre o movimento das massas de ar. Então, esses movimentos de massas de ar, eles vão estar com uma temperatura diferente em relação a essa outra massa de ar. Logo, uma massa de ar, quando se movimenta em direção a outra massa de ar, na sua dianteira, ou seja, na sua parte frontal da massa, vai surgir uma rampa. Essa rampa nós falamos frente. Se for uma massa de ar fria se deslocando em direção a uma massa de ar quente, nós falamos que vai surgir uma rampa frontal fria ou frente fria. Se for uma massa quente se movimentando em direção a uma massa de ar fria, nós falamos rampa frontal quente ou frente quente. Então a massa de ar, ela é uma massa homogênea, pois ela vai adquirir as características da superfície. E a frente vai ser uma área de instabilidade, pois vai fazer essa mudança de homogênea para heterogênea. Então, uma massa de ar avançando na direção de outra massa de ar determina, no seu limite dianteiro, uma faixa de separação entre elas, denominada frente. Portanto, frente nada mais é do que a frente da massa de ar que avança. Esta região sofre consequência direta da descontinuidade. Como eu comentei com vocês, justamente a massa de ar fria ou quente ela é uma massa homogênea, porém a frente traz essa descontinuidade, transformando em heterogênea, provocando a formação de diversos fenômenos meteorológicos denominados frontais. Sendo a massa de ar fria mais densa que a massa de ar quente, esta permanece sempre por baixo, isto é, a inclinação da frente sempre se dará para o seu lado. As frentes podem ser fria, quente, estacionária ou oclusa. Vamos entender a frente fria. A frente é denominada fria quando a massa de ar frio desloca a massa de ar quente, ocupando o seu lugar. É evidente que a massa de ar frio é mais densa que a massa de ar quente. Por isso, as frentes frias são mais rápidas, instáveis e violentas que as demais frentes. Então, a gente olhando para a imagem ao lado, a gente verifica a massa de ar fria se deslocando e indo em direção a essa massa de ar quente. Então, como a massa de ar quente que está sendo dissipada, ela ainda possui uma dissipação do calor, ela vai alimentando as nuvens pelo processo convectivo, ou seja, pelo processo de calor por convecção. Então, como na rampa frontal, que vai anteceder a chegada dessa massa, ela se inclina para o lado mais frio, vai elevando cada vez mais a altura dessas nuvens, fazendo com que as nuvens tenham um grande desenvolvimento vertical. Por este motivo, as nuvens associadas à frente fria são mais violentas, mais instáveis, gerando essa instabilidade atmosférica. As características. No hemisfério sul, desloca-se de sudoeste para nordeste, e no hemisfério norte, noroeste para sudeste. A pressão diminui com a aproximação da frente e aumenta após a passagem, ou seja, antes da chegada dessa frente, a pressão vai diminuir. Passou a linha de estabilidade, vindo a massa de ar fria, ocupando o novo lugar, a pressão vai aumentar. Temperatura aumenta na aproximação da frente e diminui após a passagem. Então a pressão antes da chegada dessa frente, ela vai diminuir
por essa consequência do aumento da temperatura. Quando passar à frente e chegando essa nova massa de ar fria, a pressão vai aumentar, consequentemente, pelo motivo da temperatura ter diminuído. O vento no hemisfério sul predomina de noroeste na área pré-frontal, oeste na área frontal e sudoeste na área pós-frontal. Ou seja, a direção do vento vai modificar antes da chegada da frente, durante a frente e após a passagem dessa frente. No hemisfério norte, vai ter direções diferentes. Predominam de sudoeste na pré-frontal, oeste na área frontal e noroeste na área pós-frontal. O nevoeiro ocorre na região pós-frontal. Então, o nevoeiro vai surgir após a passagem dessa frente. E por que após a passagem dessa frente? Então, como a massa de ar fria substitui a massa de ar quente, ainda existe uma dissipação do calor ocorrendo até realmente a massa de ar fria ela se instalar naquele local. Então, essa massa de ar fria vai trazer umidade e vai se chocar com essa diferença de temperatura, como a gente já viu nos capítulos como se forma o nevoeiro. Então, precisa ter vento fraco, céu claro e umidade. E aí, por estes motivos, vai surgir o nevoeiro após a passagem dessa massa de ar fria. Nuvens associadas à frente fria. Então, são nuvens de instabilidade atmosférica. Cirros, cirrocúmulos, altocúmulos, cúmulos e cumulonimbus. Então, veja que todas as nuvens, tirando a nuvem de gênero cirrus, todas elas têm o aspecto físico de cumuliformes, que é justamente a convecção do ar. Quente. A frente é denominada quente quando a massa de ar quente desloca a massa de ar frio, ocupando o seu lugar. Quando a massa de ar quente avança sobre uma mais fria, seu deslocamento será lento, devido à pouca densidade do ar quente, tornando a frente mais lenta e menos violenta. Então, novamente, a gente olhando na imagem, veja que nós temos uma massa de ar quente indo em direção a essa massa de ar fria. Só que a grande diferença agora é a rampa frontal. Veja que a rampa frontal ela está inclinada para o lado mais frio, mesmo sendo predominância da massa de ar quente e sendo frente quente. A segunda consequência é que a massa de ar fria ela é menos instável. Consequentemente, o ar quente que está trazendo essa umidade com essas nuvens, no momento em que encontrar essa massa de ar fria, não vai ocorrer o processo convectivo, mas sim um processo advectivo, ou seja, advecção. Então, as nuvens associadas a essa advecção, ela vai ter um aspecto de grande desenvolvimento horizontal. Consequentemente, isso vai trazer uma estabilidade atmosférica. Características: deslocam-se de noroeste para sudeste no hemisfério sul e de sudoeste para nordeste no hemisfério norte. Pressão diminui com a aproximação da frente e aumenta após a passagem. E temperatura aumenta na aproximação da frente e diminui após a passagem. Então veja que com relação à pressão e temperatura, as características em relação à frente fria são as mesmas. Ou seja, antes da chegada da frente, a temperatura vai aumentar e pressão vai cair, e após a passagem da frente, a temperatura vai diminuir e a pressão vai aumentar. Então, por que uma se chama frente fria e a outra se chama frente quente? Porque a gente poderia dizer que a frente quente iria trazer uma temperatura maior, teria uma característica inversamente em relação à frente fria. Poderia. Mas a grande diferença aqui de uma com a outra é a diferença de temperatura, mesmo que seja de 1 grau Celsius de diferença. Se a frente quente, que vai se aproximar, tiver 1 grau de diferença em relação a essa massa de ar fria, ela vai ser caracterizada como frente quente. Se a frente fria ela tiver graus abaixo em relação a essa massa de ar quente,
ela vai ter a característica de frente fria. Então, a diferença ali de contraste de temperatura é simplesmente de 1 grau de diferença para mais ou para menos que a nova massa de ar poderá substituir a massa de ar que já está naquele local. Vento no hemisfério sul predominam de sudoeste na área pré-frontal, oeste na área frontal e noroeste na área pós-frontal. No hemisfério norte, predominam de noroeste na pré-frontal, oeste na área frontal e sudoeste na área pós-frontal. E o nevoeiro ocorre na região pré-frontal. Então, como essa massa de ar quente está se aproximando dessa massa de ar mais fria, há um contraste de temperatura. E como nós vimos em relação à formação desse nevoeiro, tendo vento fraco, céu claro e temperatura de contraste, trazendo o ar úmido em direção a um ar mais frio, vai ser gerado o nevoeiro. E nesse caso, ele vai aparecer antes da rampa frontal quente. Nuvens associadas à frente quente. Aqui precisa tomar um devido cuidado, porque a característica principal serão cirros, cirroestratos, autoestratos, nimboestratos e estratos. Ou seja, são nuvens de aspecto físico estratiformes, grande desenvolvimento horizontal, trazendo estabilidade atmosférica. Porém, por esse contraste de temperatura ser praticamente próximas, que é o que vai diferenciar do que é frente quente com a frente fria, poderá surgir nuvens com desenvolvimento vertical exponencial. Então, nesse caso, eu coloquei ali como observação, a característica principal são nuvens estratiformes. Mas poderá ocorrer a formação de nuvens cumuliformes. É raro de acontecer, mas tem perguntas, simulados, questionários que dá esta relação. Então, se tiver alguma afirmação a qual você precise selecionar que poderá ocorrer nuvens cumuliformes numa frente quente, essa será a resposta correta. Estacionária. É denominada frente estacionária quando uma frente perde velocidade e seu deslocamento é bastante desprezível, isto é, quando as duas massas de ar atingem o equilíbrio. Nós podemos também chamar essa frente como semi-estacionária. Então ela possui um movimento, mas é um movimento bastante devagar, quase parando. Ou estacionária, que é justamente ela para. As condições de tempo em uma frente estacionária são semelhantes às encontradas na frente que perdeu o deslocamento. Então, se uma massa de ar fria se desloca em direção à massa de ar quente, e aí surge essa frente fria, e ao mesmo tempo em que essa massa de ar quente se movimenta em direção à massa de ar fria e surge uma frente quente, se uma dessas frentes perder velocidade, aqui praticamente está parada, é o que vai trazer essa característica para o ar ou na superfície terrestre. Uma característica da frente estacionária é que o tempo associado a ela persiste numa área por vários dias. Por ela ter essa velocidade mais devagar, praticamente parando, essa frente estacionária ela está associada a uma estabilidade ou instabilidade menos intensa. Então, se for uma frente fria sobre este local, ela não será tão intensa se fosse o próprio deslocamento dessa frente fria. E se for com a frente quente, da mesma forma. Oclusa. Define-se como frente oclusa o encontro de duas frentes de características diferentes. Este encontro ocorre associado a uma baixa pressão, conhecida como ciclone extratropical. Então, o ciclone extratropical está associado a tornados, o próprio ciclone, tufão, entre outras instabilidades que possam ser geradas por essa frente. Existem dois tipos de oclusão, fria e quente. Uma oclusão será fria quando, após ocorrer o encontro das duas frentes, o ar mais frio permanece na superfície. E oclusão quente, quando após o encontro, o ar menos frio
permanece na superfície. Resumo. Frentes, vamos falar agora sobre a fria. Deslocamento no hemisfério sul, sudoeste para nordeste. Deslocamento no hemisfério norte, noroeste para sudeste. Pressão diminui e depois aumenta. Temperatura aumenta e depois diminui. Vento no hemisfério sul, pré-frontal noroeste, frontal oeste, pós-frontal sudoeste. Vento no hemisfério norte, pré-frontal sudoeste, frontal oeste, pós-frontal noroeste. Nuvens, cirros, cirrocúmulos, altocúmulos, cúmulos e cumulonimbus. Nevoeiro pós-frontal após a passagem da frente, e a frente fria vai trazer a instabilidade atmosférica. Na frente quente, o deslocamento no hemisfério sul, noroeste para sudeste, e no hemisfério norte, sudoeste para nordeste. Pressão diminui e depois aumenta. Temperatura aumenta e depois diminui. Vento no hemisfério sul, pré-frontal sudoeste, frontal oeste, pós-frontal noroeste. O vento no hemisfério norte, pré-frontal noroeste, frontal oeste, pós-frontal sudoeste. Nuvens, cirros, cirroestratos, altoestratos, nimboestratos e estratos. Lembre-se que poderá ocorrer nuvens cumuliformes. Nevoeiro pré-frontal, ou seja, antes da chegada dessa frente, e a frente quente vai trazer a estabilidade atmosférica. Não podemos esquecer um outro ponto em que as massas de ar, por elas serem homogêneas, ou seja, adquirir as características daquela superfície, ela vai trazer uma estabilidade atmosférica, independente se for uma massa de ar fria ou massa de ar quente. Então, quando nós temos essa estabilidade atmosférica, as pressões sobre essas massas, elas estão associadas a altas pressões. Agora, como vimos no primeiro slide, que a rampa frontal ou a frente, seja ela fria ou quente, ela traz essa descontinuidade do tempo, ou seja, alterando a estabilidade para instabilidade, a rampa frontal, seja ela frente fria ou frente quente, vai estar associada a baixa pressão. Então, a frente fria ou quente, ela vai estar entre duas altas pressões. E a baixa pressão vai estar na parte central do movimento dessa frente. Com isso, finalizamos o capítulo de número 11. Muito obrigado e até a próxima!